Renata desce do barril e se afasta apressadamente. Adriana aconselha Renata a se reconciliar com Jerônimo. Honório pede que Marcos investigue todos os dados que possuem no currículo de Branca sem que ela saiba. Ao ser chantageada por Diego, Roberta revela que está com o celular dele e joga o aparelho na piscina. Ele jura que isso não vai ficar assim, mas Roberta debocha e joga Diego na piscina também. O delegado Cantu comunica a Antônio que Gonçalo agendou uma reunião com ele na empresa. Antônio solicita que Cantu não forneça nenhuma informação a Gonçalo, pois quer recuperar a filha de Regina para que ela seja grata a ele, permanecendo ao seu lado para sempre. Constanza comunica a Honório sobre o interesse de Branca em realizar trabalho voluntário no centro, mas Honório proíbe Constanza de ter qualquer tipo de aproximação com ela. Jerônimo compartilha seus planos de cultivar outros tipos de uva e produzir seu próprio vinho. Augusto recorda que a produção de uvas da Bonita pertence a ele pelos próximos 3 anos. Jerônimo ressalta que as terras da Bonita não são as únicas da região. Carlos comunica que produzirá um vinho de excelente qualidade que se chamará São Rafael. Josefina chega ao hospital disfarçada e localiza Regina conversando com Antônio. Antônio pergunta a Regina se ficou claro para Gonçalo que ele é quem deve protegê-la. Regina confirma, mas expressa sua preocupação com a desconfiança de Antônio. Ele sugere que devem pensar no futuro, mas Regina acredita que é mais importante cuidar da saúde dele antes de retomar quaisquer planos. Antônio pede que Regina nunca se afaste dele. Enquanto isso, Honório avisa a Branca que não permitirá que ela se envolva com sua família, muito menos com sua esposa. Ele questiona suas intenções, sugerindo que ela quer ser amiga de Constanza e colaborar em seu trabalho social. Branca responde que deseja conhecer Honório melhor e oferecer o que Constanza não dá. Honório esclarece que não quer nada de Branca, pois encontra tudo o que precisa em Constanza. Branca argumenta que se fosse assim, Honório não teria dormido com ela, nem teria dito que ela o fazia feliz. Honório assegura que se disse isso foi um momento de inconsciência e repete ter certeza de que foi drogado naquela noite, afirmando que Branca não significa nada para ele. Branca, com cinismo, pergunta se Constanza se importaria em saber se eles foram amantes. Honório responde que se Branca está interessada em dinheiro, ele está disposto a pagar o necessário para se livrar dela. Branca, por sua vez, afirma que não se importa com o dinheiro dele, mas sim com seu amor, ao que Honório responde que isso ela nunca terá. Daniel pergunta a Branca por que Honório está tão irritado. Ela revela que ele quer que ela esqueça o que aconteceu entre eles, e mente que Honório a seduziu e agora quer que ela finja que nada ocorreu. Jerônimo confessa a Matias que ficou surpreso com a notícia do casamento com Roberta. Matias também expressa sua surpresa em relação a Jerônimo e sugere que ele deveria estar casado com Roberta, enquanto ele próprio ficaria com Renata. Jerônimo rejeita a ideia, dizendo que jamais se casaria com Roberta, explicando que apenas saíram algumas vezes juntos. Matias argumenta que alguns encontros são suficientes para iniciar um relacionamento e que é necessário assumir as consequências do que ocorreu. Jerônimo pede que Matias seja direto com ele. Matias revela que só não fala abertamente porque deseja a felicidade de Renata. Renata admite a Adriana que exagerou na bebida e Adriana sugere que Renata precisava relaxar um pouco. Renata observa que Adriana também precisava fazer isso, já que ama Matias e o casamento dele com Roberta entristece. Adriana concorda, mas considera que o bom é que as duas conseguiram afogar suas mágoas no álcool. Renata lembra que precisam organizar tudo para que Gonçalo e Matias não suspeitem de nada. Adriana informa que combinou com Carlos que eles irão primeiro para a fazenda para arrumar tudo, enquanto Renata deve ir com Matias, Gonçalo e Jerônimo. Jerônimo convida Renata e Adriana para irem embora, mas Adriana prefere acompanhar Carlos. Renata faz Jerônimo beber um gole de vinho e propõe um brinde. Quando ele pergunta a que vão brindar, ela responde que é o amor. Renata percebe que perdeu um dos brincos e revela que os ganhou de Augusto. Intrigado, Jerônimo pergunta por que Augusto deu esses brincos. Renata explica que não queria aceitar e decidiu usá-los apenas naquele dia, com a intenção de devolvê-los depois. Jerônimo lembra de ter visto aqueles brincos na vitrine de uma joalheria na capital e pergunta por que Augusto queria que Renata os usasse.
Renata revela que Augusto desenhou os brincos, pois ela atua como uma madrinha da festa. Jerônimo convence Renata a lhe entregar o brinco e ela pede que, ao devolvê-lo, ele diga a Augusto que foi ele quem perdeu o outro. Nesse momento, Gonçalo e Matias se aproximam e Gonçalo elogia a festa. Enquanto abraça Gonçalo, Renata menciona que bebeu um pouco a mais, mas garante que está tudo sob controle. Jerônimo sugere que eles vão indo para casa e promete encontrá-los depois. Matias encara Jerônimo. Jerônimo devolve o brinco a Augusto e o adverte para não voltar a dar joias à sua mulher, muito menos chantageá-la para que as use. Ele deixa claro que os únicos que podem presentear Renata são ele e Gonçalo. Augusto enfatiza que Jerônimo e Renata estão apenas casados no papel, mas Jerônimo afirma que isso não interessa. Enquanto Regina dorme na poltrona ao lado de Antônio, Josefina se aproxima disfarçada, com seringas no bolso. Quando Regina acorda, Josefina disfarça e diz que apenas está rezando pelo paciente. Carla chega com um sanduíche e um café para Regina. Enquanto Josefina finge rezar ao lado da cama de Antônio, com a cabeça baixa para não ser reconhecida, Regina e Carla saem para chamar um táxi. Nesse momento, Josefina coloca veneno no café de Regina, enquanto Antônio continua dormindo. Na fazenda, Adriana anuncia que os quartos já estão prontos, o de Carlos, o dela, o de Matias e Gonçalo e o de Renata e Jerônimo. Renata, ainda alterada pela bebida, agradece a Adriana. Gonçalo sugere que Jerônimo cuide de Renata e que um banho lhe fará bem. Renata afirma que está um pouco tonta, mas não bêbada. Em um momento divertido, Renata mostra uma pose sedutora para Jerônimo, fazendo-o rir. Em seguida, ele a pega nos braços e ela comenta que isso a faz lembrar do casamento deles. No quarto, Jerônimo a joga na cama e Renata afirma que ele também está bêbado. Ele admite que sim, um pouco. Renata pede a Jerônimo que a ajude a abrir o vestido. Ao chegar ao banheiro, ela acaba caindo, o que faz Jerônimo gargalhar. Ele rapidamente a ajuda a se levantar e avisa que vai sair para que ela tome banho. Contudo, Renata propõe que façam o que ele estava desejando enquanto pisavam as uvas. Jerônimo não resiste a Renata e os dois entram juntos no chuveiro e fazem amor. No hospital, Regina toma alguns goles do café envenenado e desaba no chão, passando mal. Enquanto isso, Antônio continua dormindo. Na fazenda, Adriana conversa com Carlos, que comenta que a relação de amor e ódio entre Renata e Jerônimo pode durar a vida inteira caso Renata não revele o que viveu no passado. Surpresa, Adriana pergunta do que ele está falando, mas Carlos não acredita que ela não saiba. Ele sugere que se Adriana realmente quiser ajudar Renata, deve aconselhá-la a ser honesta com Jerônimo, pois só assim conseguirá o perdão dele. Adriana questiona por que Renata precisaria do perdão de Jerônimo e Carlos responde que é por algo que ela fez antes de conhecê-lo e que Jerônimo já sabe. Segundo Carlos, se Renata se arrepender e contar tudo, ainda há esperanças para o casal. Adriana garante que Renata já contou tudo a Jerônimo, mas Carlos duvida e insiste que para acabar com o ressentimento, ela precisa revelar seu segredo e seu passado. Intrigada, Adriana não entende a que segredo ele se refere. De volta ao hospital, Carla entra no quarto de Antônio após esquecer as chaves e fica desesperada ao encontrar Regina como se estivesse morta. Antônio acorda, percebe a situação e grita por ajuda. Enquanto isso, Isidro, Inês e Andrezinho organizam os detalhes da internação do menino que está prestes a receber o transplante. Andrezinho pede que Inês não fique no hospital cuidando dele para não deixar Isidro sozinho e porque ela não conseguirá descansar bem em uma cadeira. Isidro concorda e sugere que Inês cuide de Andrezinho durante o dia, enquanto ele contratará uma enfermeira para as noites. Andrezinho garante que logo estará de volta para casa, brincando que viverá até os 300 anos. De repente, Inês recebe uma ligação de Carla informando sobre o estado de Regina. Furiosa, Aurora confronta Augusto, exigindo que ele explique por que as roupas de Renata ainda estão lá. Augusto afirma que quando Gonçalo for embora, Renata voltará para a fazenda. A Aurora então avisa que retornará à capital no dia seguinte e que Augusto nunca mais a verá. Augusto tenta convencê-la a ficar, mas a Aurora o pressiona a escolher entre ela e Renata. Ele sugere que conversem sobre isso depois, alegando que precisa descansar para os compromissos no dia seguinte, mas a Aurora deixa claro que quer uma resposta pela manhã.
Enquanto isso, Matias não consegue pregar o olho pensando em Renata. Adriana também permanece acordada, imaginando a vida de Matias ao lado de Roberta e do filho que ela carrega. No fundo, Adriana entende porque sua mãe foi feliz apenas com ela, pois também gostaria de ter um filho de Matias. Gonçalo tem um pesadelo com Regina e acorda assustado. Ele conta a Matias que no início do sonho tudo parecia perfeito, mas logo a situação se tornou angustiante, como se ele nunca mais fosse vê-la. Inês chega aflita ao hospital, mas nem Antônio nem Carla têm notícias de Regina. O médico aparece e informa que Regina ingeriu veneno e que se não tivesse sido encontrada a tempo já estaria morta. Ele explica que Regina está sendo transferida para um quarto e que as próximas horas serão cruciais dependendo da reação de seu organismo. Na manhã seguinte, Renata acorda ao lado de Jerônimo e vai para o quarto de Adriana. Enquanto isso, Jerônimo desperta, feliz por ter passado a noite com Renata. Ela conta a Adriana que eles passaram a noite juntos e as duas comemoram. Renata explica que Jerônimo voltou a ser o homem que ela conhecia e que voltou a sentir seu amor por ela. Adriana, no entanto, aconselha a Renata a não criar muitas expectativas e revela que Carlos comentou que o conflito entre o amor e o ódio que Jerônimo sente só vai acabar quando Renata confessar seu pecado e seu segredo. Renata, confusa, questiona do que ela está falando. A Adriana diz que fez a mesma pergunta a Carlos e ele apenas afirmou que Jerônimo sabe que está esperando que Renata confesse. Ele espera que ela admita seu envolvimento com o relacionamento do passado, que é a causa de todos os problemas, só assim ele poderá perdoá-la. Renata, indignada, afirma que se alguém foi maltratado e ofendido foi ela. A Adriana explica que na visão de Jerônimo a situação é diferente e aconselha a Renata a descobrir que história é essa sobre pecado e segredo se ela realmente quer salvar seu casamento. Marcos entrega a Honório todas as informações que ele havia solicitado sobre Branca. Honório descobre que Branca mentiu sobre tudo, mas não entende por que ela os está enganando. Marcos, determinado a aprofundar a investigação, pede autorização de Honório e pergunta como deve proceder em relação a Branca. Na fazenda, todos desfrutam do café da manhã com entusiasmo, comentando sobre os exageros cometidos durante a festa. Renata comenta que o vinho ajuda a revelar segredos escondidos, ao que Jerônimo, curioso, pergunta o que ela quer dizer com isso. Renata responde que o vinho traz à tona os verdadeiros sentimentos, mas ressalta que nem sempre revela tudo por completo. Matias acrescenta que dizem que os bêbados e as crianças sempre falam a verdade. Carlos comenta que o vinho parece ter afetado cada um de uma maneira diferente, mas sugere que todos precisam se recuperar, pois ainda estão só no começo. Ele acredita que hoje seguirão a rota do vinho, onde poderão ver como as uvas se transformam. Gonçalo aconselha a Renata a não exagerar no vinho. Nesse momento, Lázaro informa a Jerônimo que sua encomenda chegou e todos correm para descobrir o que é. Renata fica surpresa ao ver sua égua cigana. Com alegria, Renata agradece a Jerônimo. Gonçalo revela que Jerônimo quis presenteá-la para que ela pudesse estar com seus dois grandes amores. Renata recorda-se de quando disse a Jerônimo que ele e Cigana eram seus dois amores. Gonçalo sugere que ao trazer Cigana para a fazenda, Jerônimo deseja que Renata fique ao seu lado para sempre. Renata, intrigada, pergunta se essa realmente foi a intenção de Jerônimo, que ela fique na bonita com ele apesar de tudo. Jerônimo sorri em resposta.